Começa agora o Você Vale na TV. A nossa conversa de hoje será sobre vinhos. E para falar sobre o assunto, convidamos o consultor Adriano Cartulhares. Ele é brasiliense, viveu por um tempo aqui em Aracaju e atualmente reside na British Columbia, no Canadá. Aos 17 anos, com o desejo de se aventurar pelo mundo, Cartulhares tornou-se modelo internacional. Esteve na Coreia, nas Filipinas, na Singapura, na Tailândia, em Hong Kong. Foram seus primeiros destinos. E depois de estudar gastronomia nas Filipinas, Adriano Cartulhares se encantou pelo vinho, a bebida que tem o dom de ampliar os sabores das comidas com harmonizações perfeitas. E para entrar nesse novo mundo, trabalhou em grandes importadoras no Brasil e tornou-se especialista em vinhos e espirituosos pela W7 através da The Wine School. Ai, Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado você por permitir estar aqui com vocês. Imagina, eu acho até engraçado, quando eu comecei a ler a sua história, seu estômago e a mente pensam juntos, né? Você começa a curtir o seu mundo. Né? É muito interessante. Agora me conta, você começou muito jovem com a carreira de modelo. Desde os 15 anos, assim, já saiu, bateu asas e voou para São Paulo. Como que foi esse seu começo de vida? Então, minha mãe sempre me incentivou, né? Minha mãe é muito coruja, sempre achou eu o mais lindo do mundo. E, através dela, ela fez contato com agências de modelo e acabou que eu fui dando sorte, né, que eu acho que além da beleza e do profissionalismo, é muito sorte também no ramo da moda. E eu tive muita sorte mesmo, assim, fui convidado pelas melhores agências de São Paulo para trabalhar, como a Marilyn, aí depois eu fui para a Mega, e aí propostas para ir para fora do Brasil, primeiro para Nova York, depois mas acabou que eu preferi não ir no momento, e aí fui para a Ásia, onde foi muito bom, e lá é um país muito rico em gastronomia, né? Então eu trabalhava como modelo, mas também vivenciava esse lado gastronômico também do país. E você conseguiu conciliar suas duas paixões? Foi. Eu sempre tive um pé atrás nesse ramo de moda, né? Assim, não era uma coisa que eu tinha paixão, mas a minha paixão mesmo era a gastronomia. Mas eu juntei o útil ao agradável, né? Trabalhei como modelo, tive a oportunidade de viajar ao mundo e conhecendo sabores variados, né? E como foi essa experiência, vamos dizer, no Oriente, né? Com tantos países que você conviveu, com tantas culturas diferenciadas, então, foi fácil? Olha, eu sempre fui um viajante, né? Minha mãe, ela é aposentada desde quando eu tinha 1 ano de idade, então a gente tinha o costume de morar em vários países, em várias cidades, né? Então, quando eu fui para a Ásia, eu não tive muito problema de me adaptar. Eu acho que a melhor coisa que teve foi realmente ter experiência de várias culturas, né? E a cultura asiática, ela é muito linda, né? Eles preservam a natureza, eles preservam os animais, tem um cuidado, né? E com as pessoas também, eles procuram fazer o bem para colher o bem, né? É uma filosofia importante. Muito legal. E como que foi sua experiência na gastronomia nas Filipinas? E por que as Filipinas, né? Quando você disse, eu vivi em Manila, na capital, e, portanto, eu queria saber, né, quem está nos acompanhando também, um pouco dessa sua vivência na gastronomia. Então, mais uma vez, eu acho que a sorte bateu na minha porta, porque lá eu fiquei muito reconhecido, né, como modelo, e foi um lugar que eu não quis sair, né, por causa das propostas enfim. E aí, sabendo que eu iria ficar residindo lá por mais tempo, eu decidi fazer um curso de gastronomia. E é um curso de gastronomia foi renomado, que é coligado com a Le Cordon Bleu, que é uma escola francesa. Uma grande referência, né, da gastronomia. E foi ótimo, né, porque teve muita influência da Ásia, então eu aprendi bastante coisa da comida tailandesa, comida chinesa. E foram as especiarias, né? Tem muita matéria-prima, assim. Muita matéria-prima. Foi uma experiência muito legal. E agora conta, quem está nos assistindo, como que foi esse seu convite, assim, para ir para lá? Você tem um amigo que mora lá, um francês? Que tem um restaurante francês? Eu cheguei a trabalhar num restaurante francês, a convite de um amigo meu que é dono de um dos restaurantes mais interessantes das Filipinas. E aí, ele sabendo que minha paixão pela gastronomia, ele me convidou para passar um tempo na cozinha dele. Foi lá que eu aprendi bastante
E aí logo eu fui consultor de um restaurante brasileiro das Filipinas, que é o Brasil Brasil. E foi muito legal, assim, eu juntei a carreira de modelo com a gastronomia. Mas em meio a panelas e temperos, você descobriu os vinhos. Foi. Como foi esse namoramento, assim, com a bebida e a comida Então, junto? ela casa muito bem, né? E quando você degusta uma comida com um vinho, se ele bem escolhido, né? Acaba que essa sensação gastronômica fica melhor ainda, né? E eu, todas as vezes que eu viajava, eu procurava ficar nos hotéis e descer para o lobby e experimentar as comidas e as bebidas dos hotéis para, né, conhecer um pouquinho mais. E eu percebi que o vinho tinha alguma coisa que me encantava já, né? Mas foi aqui no Brasil que eu recebi o convite da Expand. Que foi uma grande escola para você. Foi. Ela, na época, então, ela tinha os melhores vinhos do mundo, né? Vinhos reconhecidíssimos. Então você pôde degustar todos eles? Foi. Foi muito interessante, assim, ter contato com vários rótulos em um mesmo momento, né? Então, foi uma grande escola mesmo. Mais de 1000 rótulos e eu estava muito apaixonado pelo vinho, então eu não me cansava de estudar e de degustar, né? Porque o maior aprendizado no mundo do vinho é de você tem que estar degustando, né? Então, foi uma experiência muito agradável. E depois você passou a atuar como consultor, assim, o sommelier. Foi. Depois dessas 2 importadoras que eu trabalhei, eu fui morar fora do Brasil, né, no Canadá, e lá eu comecei a pesquisar, né, mais a fundo e me dedicar como já tinha experiência nessas importadoras, a importação e exportação. E é agora que eu estou pretendendo fazer consultoria na parte de importação e exportação de vinhos. E se tornar um empresário do vinho. Com certeza. Não, que comercializa o produto. Quando eu era mais jovem, eu me via sempre no restaurante, servindo, ou trabalhando na cozinha, ou servindo vinho. Mas esse meu trabalho por trás do restaurante foi me encantando e eu acho que esse lado de empreendedorismo que eu tenho também fez com que eu voltasse mais para os negócios do mundo. Você vai abrir uma importadora no já Canadá? Já está tudo certo lá, né? Eu já abri a importadora, agora estou recebendo propostas de vinícolas francesas, chilenas, mas o meu sonho mesmo é difundir o vinho brasileiro, que eu acredito muito, que está tendo uma boa penetração, né, nos mercados vizinhos também. E lá ainda não tem nenhum vinho brasileiro na British Columbia, onde eu moro, e eu quero ser o pioneiro nisso, quero difundir o vinho brasileiro lá, né? E de lá para cá? Então tem muita coisa interessante, né? Você trouxe na bagagem? Eu trouxe para apresentar para alguns amigos meus, né? O vinho canadense, às vezes a gente não tem o costume de falar do vinho tinto e vinho branco. A gente fala mais sobre o ice wine, que é um vinho que eles fazem com excelência, que é um vinho de sobremesa, que é feito através das uvas congeladas. Então ele retém mais o açúcar, né? O ice vem do gelo, né? Que é importante quem está nos acompanhando para também entender um pouco esse mundo. É o vinho congelado, né? Digamos, né? E é muito bom. Falam que é os vinhos dos deuses, né? Mas aí eu trouxe os vinhos tintos para o pessoal conhecer também. E que tal? Todo mundo adorou, todo mundo ficou surpreso. A qualidade muito boa. E quem sabe em breve eu estou trazendo aí esses vinhos para cá. Você vai ver nesse mercado de importação e de exportação, não é? Quando a gente fala, e eu até citei no começo aqui do texto, uma coisa importante, a gente fala espirituosos. O que são os espirituosos? É importante a gente definir bem aqui, né? Então, espirituosos são todas aquelas outras bebidas que estão no meio da gastronomia também, né? Então, a vodka, o whisky. E a gente tem que entender um pouquinho de todos, né? Até saber fazer coquetéis é interessante, né? Porque você vai saber qual produto oferecer, né? E normalmente as importadoras, elas também importam sempre um conhaque, ou então uma vodka, um whisky, até mesmo tequila. Cervejas também, a cerveja agora está em alta também, né? Muito. Cervejas prêmios de... Isso, muitas artesanais, prêmios, né? Então, assim, está muito interessante. Eu até soube que aqui mesmo no estado tem mais de 40 produtores de cerveja artesanais. Não, incrível, cresceu bastante o mercado. E você teve a experiência, a oportunidade de visitar essas cervejarias artesanais já? Eu conheci uma aqui na Cervejaria 13, bem interessante.
do Ítalo, está fazendo um trabalho bem bacana. As outras eu não tive oportunidade, porque quando eu fui para o Canadá, foi aí que eles começaram a produzir, entrar no mercado. Capaz de você começar a receber convites. Vem cá, experimentar, degustar, né? É verdade. Para Seria um prazer, comparar também, né? E a ilha onde eu moro, no Canadá, ela é conhecida por produzir muita cerveja artesanal de qualidade. Olha. É muito interessante. Lá eles chamam brewer, que é a cervejaria, né? Então tem então muito. Você vai acabar entrando também no mundo das cervejas, não? Com certeza. Eu não sou especialista, né, em cerveja, mas eu tenho conhecimento, né? Você está ali do lado, né? Certeza. É fácil. No Você Vale na TV desse sábado, estamos conversando com o consultor Adriano Cartulhares. Ele é especialista em vinhos. Bom, continua conosco que no próximo bloco falaremos mais sobre a arte enogastronômica. Estamos de volta com Você Vale na TV. Nosso convidado de hoje é Adriano Cartulhares. Ele tornou-se especialista em vinhos e espirituosos pela W7, através da The Wine School, e está aqui com a gente para compartilhar um pouco de sua história. Bom, você trabalhou em grandes importadoras no Brasil, isso com certeza te fez credenciar, né, como um grande sommelier, um destaque, e não é à toa que você foi convidado pela Vinheria, que é uma boutique né, de gastronomia, de grandes rótulos do vinho, das melhores vinícolas do mundo, para estar aqui, né, à frente nesse período para fazer uma consultoria direta. Conte como é esse tipo de consultoria, né? O mundo do vinho propriamente, tipos de uvas, se você pudesse aprofundar um pouco mais. Com certeza. Então, primeiramente foi uma surpresa, né, receber esse convite, e eu fiquei muito feliz, né, por voltar aqui a Aracaju, que é uma cidade que eu acho linda, maravilhosa. Que você já viveu, já vivi há um tempo, né? E então foi muito bom. E como eu já tinha a experiência da cultura aqui do povo sergipano e o costume de que eles bebem, né? Eu fui fazendo a seleção dos vinhos. Claro que tentando procurar diversificar ao máximo, né? E tentar trazer novidades, né? Então eu trouxe até vinhos do Líbano, de Israel. Foi? E estão bem aceitos? Graças a Deus. Ou existe um receio, porque a gente sabe que é o francês, é o chileno, enfim, que nos aproxima mais, né? Engraçado, quem tem a maior cultura de vinho no mundo é a França, né? Porém, muito forte. Muito forte. Porém, os vinhos chilenos e argentinos são que são mais consumidos no Brasil inteiro. Talvez o marketing dos franceses também seja muito bom, né? E eu tentei fazer isso, né? Trazer um pouquinho de cada país. Tem os ícones da França, tem os ícones da Itália, tem os ícones da Argentina também, do Chile. Então, a ideia foi... E claro que a gente quer que o consumidor de vinho vira aquele consumidor diário, né? A gente não quer que beba só em ocasiões especiais. O vinho é especial, até sim. É recomendado, né? Tem os benefícios do vinho. Fale um pouco desses benefícios. O que traz de bom a substância, né? Que realmente rejuvenesce. Então, tem um reversterol, né? Que os médicos falam, né? Que é uma substância que ela ajuda no metabolismo, enfim, no afinamento do sangue. E tanto o tinto quanto o branco tem suas qualidades, né? Mas o tinto... O tinto tem mais, porque ele fica em contato com a casta, que é a pele da uva, e ela tem bastante nutrientes que fazem muito bem para o organismo, né? Então, esse contato com a pele da uva é onde retira mais os nutrientes, né? Já a casta branca, o vinho branco, ele não passa essa fermentação com a pele. Então, ele retira só os nutrientes do bago da uva, que é branco. Ah, tá. O interior. Entendi. Fiquei com vontade até de você simular quando está degustando o vinho, como que pega numa taça, como que degusta, o cheiro. É pena que a gente não tem aqui o vinho próprio, né? Até pelo horário, não podemos estimular. Mas então, eu não gosto de colocar muita regra no mundo do vinho. Eu gosto de deixar o vinho falar por si só, né? E deixar você
interagir com ele da forma que você achar melhor, né? Mas você sempre cheira antes de eu acho que quando você faz degustar. quando você tem esse outro contato com o vinho, né, você absorve os aromas de uma forma melhor, e ele marca mais, né? Tem gente que estuda e prefere olhar, ou então ler, ou então escutar. É porque eu acho que mexe com 5 sentidos, exato. não é? E se você tentar aguçar esses sentidos também quando você estiver degustando o vinho, é muito interessante. Então, você tem a análise visual, então você já está usando outro sentido, aí depois você tenta analisar ele no olfato e depois no paladar, e isso tudo faz com que o vinho fique na sua memória por mais tempo, né? Então você vai relembrar daquele vinho por vários motivos, né? Então essa que é a ideia, fazer que aquele vinho fique marcante na sua vida. Então essas seriam também qualidades para ser um bom vendedor de vinhos? Então a gente tem que estudar bastante, visitar bastante feiras. A melhor forma de estudar, claro que são os livros, né, que passam toda a cultura, toda a parte técnica, mas a melhor forma de se tornar um grande... É bebendo. É bebendo. Então as feiras, elas proporcionam milhares de rótulos em uma só feira, né? Então você pode degustar o dia inteiro. Claro que a gente não bebe o vinho, né? Nós como sommelier que degusta o vinho, a gente não pode degustar 100 rótulos em um dia, senão... não sairia então, de lá, a gente degusta, mas a gente tem o costume de retirar da boca, né? A gente não engole, né, o vinho, na verdade. Então a gente... Entendi, sente e devolve. E devolve o vinho, Então a gente passa o dia inteiro, aparentemente parece um ritual não muito bonito, né, mas a gente está acostumado, né, na profissão, a gente vê todo mundo botando no baldinho. Nunca participei, mas achei curioso. E tem até técnica para isso, né, da forma que você dispensa o vinho, faz toda a diferença no seu paladar também. Tá vendo? E a gente São vai segredos, aprendendo isso. Né? Conta outras peculiaridades assim do vinho, do apreciador, enfim, do produto. O que eu acho legal é a questão da harmonização também, né? Como eu gosto da gastronomia, eu gosto de estar sempre harmonizando os vinhos, né? Então é legal você balancear o vinho conforme o peso da comida e o peso no vinho. Quando a gente fala peso do vinho, não é que o peso ele tem relativamente peso mesmo, mas na sensação na boca é de um vinho mais untuoso, né? Então isso tudo dá um peso que harmoniza com o prato também. E claro que um prato mais leve, a gente vai procurar um vinho mais leve, um vinho mais cítrico, talvez. Tipo, um peixe branco, que vinho que você sugeriria? E com uma carne, né? Às vezes uma carne que eu falo, um medalhão, algo mais alto, que combinação? A gente tem aquelas regrinhas básicas, né? Peixe com vinho branco e carne com vinho tinto. Porém, dá para fugir um pouquinho dessas regras, dependendo porque isso é o que a gente já nasce sabendo, né? Os outros é que a gente, com o tempo, vai aprimorando, quando tem um sommelier à frente. Com certeza. Tem aquele prato de carne que é um pouquinho mais leve e você consegue harmonizar ele com um vinho branco que tem mais estrutura, que passa por... A gente tem um processo que deixa o vinho mais encorpado, até mesmo os brancos, que é de deixar ele numa barrica de carvalho, que é uma barrica de madeira, né? E deixa ele lá estagiando por 3 meses, às vezes, ou 6 meses, e isso vai dar uma estrutura para o vinho. E aí você pode equilibrar esse prato de carne com o vinho branco também. Então, dependendo do peso de todas as estruturas do vinho, você consegue harmonizar com qualquer tipo de prato, né? Perfeito. E, bom, você como especialista de vinhos, quais são os critérios para se formar realmente num grande expert? Então, eu aconselho o W7, que é uma escola inglesa, né? Eles são os que ditam a regra no mundo do vinho, digamos. Eu sou muito fã da Jansen Robson, que é a celebridade do mundo do vinho, é uma mulher que é na referência no vinho. E também tem o Dirceu Viana, que é o único brasileiro formado nesse curso, que tem um level 5, que digamos que seria o Master of Wine. Né? E ele é o único brasileiro no mundo inteiro. Então, assim, eu quero ser o próximo brasileiro, né? Claro que isso vai demorar. Meta, sim. Não o próximo, mas eu quero conquistar esse título de Master of Wine. Eu estou estudando para isso. Lá no Canadá, eu estou me preparando com... E tem essa oportunidade direta, né? E eu vou ter que responder as provas em inglês. Então, lá eu também estou trabalhando minha língua, minha segunda língua, né? Para
para estar respondendo as Você provas. já fala o inglês hoje? Já falo. Falo um pouquinho de Tagalo também, das Filipinas, que é a língua. Fala aqui pra gente. Ano gosto mo. Ai, que significa? O que você gostaria, né? Ah, simpático. E aí, nessa hora, você fala, olha, tudo à mesa, né? Porque... E é bom que lá eu pratico um pouquinho do Tagalo também, né? Que lá tem muito filipino no Canadá, então... Ah, que bom, então você não vai perder esse contato com a língua. Não. Excelente, né? E assim fica mais fácil até de aprender outros idiomas, né? Quando você conhece o segundo, o terceiro fica muito mais leve. Eu já estou me programando para aprender um pouquinho de italiano, né? É uma língua encantadora. Linda, né? Eu digo os italianos, a língua italiana está para os homens, assim como o francês para as mulheres. É verdade, né? É verdade. Eu acho uma língua muito bonita e pretendo um dia estar envolvente, né? Envolvente. E tem muitas coisas do mundo do vinho que a gente precisa, né, tá falando a língua. E o italiano se destaca também. Hoje em dia ele acabou de superar os franceses no consumo mundial, né, na produção mundial de vinho. Então, os italianos têm muito aí pela frente, né? Não tenho dúvidas, tem potencial, né? Tem grandes vinherias. Enfim. E o legal da Itália é que você, de norte a sul, você tem variados tipos de vinho, né? Então é muito interessante, né? O norte faz aqueles espumantes maravilhosos, Prosecco. Bem conhecidos, Hoje também os espumantes italianos de método champenoise, que é o mesmo método francês de produção de vinho, eles estão ganhando pontuações altíssimas, né? Augusto Ferrari, ele agora ganhou o primeiro lugar também em competições mundiais de espumantes. Que maravilha! Assim, a Itália está dando um show. E você já teve essa oportunidade de fazer um tour pela Itália? Já, graças a Deus. Já? Graças a Deus. Eu conheci um pouquinho do norte da Itália, Vêneto, a parte da Toscana também, muito bom. Que maravilha. Então esses tours assim, internacionais são muito interessantes. E é mais fácil de aprender também, né? Você estudar o mapa por livros é muito bom, mas quando você vai lá e vivencia, fica marcado de uma forma mais suave na sua memória, né? E mais clara também. Deve ser, porque a prática realmente, você tem muito mais chance de memorizar, né? Com certeza. O visual também. Enfim, e qual o título do Master of Wine? Quando eu estou falando, como que faz para conquistar esse título? Então, eu trouxe já para Aracaju, através da The Wine School, o nível 1. Já tem 2 turmas formadas em Aracaju. Mas você na frente? Não, na verdade é o Eugênio Encheverra, que é um grande amigo e um grande especialista no mundo do vinho. Ele é uma celebridade no Brasil também. Quando a gente fala de vinho, todo mundo conhece ele. E ele veio 2 vezes para ministrar o curso aqui e provavelmente vai vir mais nesse próximo ano para fazer mais um nível 1 e depois a gente vai fazer o nível 2. Então são 4 níveis, né? O 4º nível é o diploma em vinhos e o 5º é o que te dá o título de Master of Wine. Mas esse 5º você tem que fazer na Inglaterra. E a prestação mesmo, né? Acho que é para ter essa evolução, esse conhecimento todo. E normalmente demora de 10 a 15 anos, aí você ainda tem que falar inglês super fluente, porque as provas são em inglês e é muito detalhe que tem que saber. Passo a passo. E aqui em Sergipe você já tem bons apreciadores de vinho? Tem muita confraria aqui. O La Tavla, ele tem 25 anos de mercado e ele tem uma adega que proporciona muita coisa legal para os clientes. Agora a vineria também está... não há dificuldade. Se há novos negócios se abrindo nesse sentido, é porque tem consumidor. Com certeza. E nesses últimos dias a gente pôde perceber lá na vineria que o mercado de Aracaju realmente precisava de mais uma casa de vinho, né? E lá a gente tem uma variedade imensa de rótulos e está tendo uma rotatividade muito legal. Que bom, a gente fica feliz. Olha, agora para finalizar, Adriano, eu queria saber por que você vale. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque vai sempre lá no fundo da alma. Eu acho que porque eu faço as coisas com amor, né? Então, o meu trabalho eu faço porque eu amo, as minhas amizades eu tenho porque eu amo, as pessoas que eu convivo por amor, né? Então, acho que o amor é o que faz a pessoa se destacar. Viver intensamente.
E com verdade, né? Com certeza. O amor verdadeiro é a coisa mais importante no mundo, né? Ah, que lindo. Olha, mas muito obrigada. Fiquei bem feliz e tenho certeza que você que está nos acompanhando tenha gostado, né? Um assunto um pouco mais especial, né? Mais, vamos dizer, enfim, peculiar, né? Mas agradeço muito, Adriana, a sua presença. Bom, o Você Vale na TV de hoje vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a companhia e as constantes interações que recebemos pelo Facebook e pelo Instagram. Aliás, sempre que eu vou nas ruas agora, tem gente que fala, ai, manda um beijo de lá. Eu tô achando isso bem interessante, sinal que, de alguma forma, o programa está agradando. Então, vocês podem rever o Você Vale na TV de hoje pelo portal A8SE ou pelo aplicativo Atalaia Mais. Tenham um bom final de semana. Nós voltamos na próxima semana. Eu espero vocês e até lá.